6h44, já estamos de volta, Paraná. Atenção, motorista. Agora nós vamos falar direto de um assunto que incomoda e principalmente causa insegurança de motoristas, de pedestres, de trabalhadores que cruzam a cidade de Cascavel. BR-277, importante via, uma das mais importantes do estado do Paraná. A gente está falando diretamente com o oeste do estado, Trevo Portal. Eu quero convidar a Rafa Schwinka, 6h44, ela que constantemente está ao vivo conosco, no local inclusive, para discutir a respeito disso. Rafa, muitos são os pedidos, as discussões que envolvem esse trevo, fechamento, não fechamento. Tinha a possibilidade, inclusive, de fechar quando foram liberadas as alças do Olinto Periolo. Não aconteceu, a comunidade continua reivindicando. Quer mais segurança, mas tem muitos moradores que não querem o fechamento. E aí, faz como? Pois é, né? Uma novela antiga que a gente vem acompanhando principalmente pela questão de segurança mesmo. Afinal de contas, a gente nota que o acesso nesse trevo é muito grande, principalmente ali por conta dos moradores. São vários bairros que tem naquela região que acabam utilizando esse acesso. Tem a rodovia BR-277 que acaba cortando e, como você bem lembrou logo no início, né? Pessoas ali que acabam indo para Foz do Iguaçu ou seguindo para a capital Curitiba, ou seja, é um fluxo muito intenso. Quando teve ali o trevo do Olinto Periolo, ficou aquela questão, será que vai ser fechado dessa vez? Como que vai ficar para nós moradores? Depois que saiu então o trevo Cataratas, veio mais uma preocupação, porque afinal de contas no trevo Periolo, ali do Olinto Periolo, aumentou o fluxo. E ali aí muitas pessoas que acabavam indo para lá já não estão mais optando, estão utilizando novamente o trevo da Portal. Então a gente vai falar a respeito desse assunto, que é uma situação muito caótica. A gente está com o representante do bairro Cascavel Velho. Dorival, a respeito dessa situação, quando veio a abertura do Olinto Periolo, vocês acreditavam que ia melhorar para vocês, o fluxo ia diminuir, mas parece que de uns meses para cá ficou pior ainda, né? Então, a princípio a gente achava que ia melhorar bastante e melhorou. O problema é que agora, depois que inaugurou o trevo, aí virou um caos. Ali está complicado mesmo. Eu acho que depende também das marginal. Se as marginal ficar a mão dupla, 2 sentidos, indo e voltando, vai melhorar um pouco, porque a Olinto Periolo está dando fila enorme, porque o pessoal que trabalha nas firmas para lá, Copavel e todas as outras firmas na 277 para lá, toca de vir todos ali então causou caos ali. A gente nota que principalmente horário de pico, né, que é manhã, fim de tarde, as filas são enormes. E é claro que demanda a paciência dos motoristas. Só que a situação ali não é só questão de paciência, né? A gente vê pela questão até mesmo de insegurança, né, Dorival? Sim, ali ficou bem complicado mesmo. Então eu acho que a PRF, os nossos comandantes, têm que olhar para esse povo ali, porque do jeito que está, não dá. O trevo da Portal é um risco muito grande, nós precisamos da trincheira na rua Munique Valdemar Casagrande, não tem mais saída. Aumentou muito a população ali e eles têm que olhar por nós. Tem uma questão agora, depois que inaugurou o trevo, que foi uma obra histórica ali, muito importante para o desenvolvimento de Cascavel, mas fechou a entrada do presidente e está vindo todo na Olinto Periolo, virou o caos. Moradores que moram lá em cima, que trabalham nas firmas para lá, tem que vir ali embaixo na Olinto Periolo e voltar lá. É uma volta grande e desnecessária. Vamos lutar para que saia a mão dupla ali no posto Sabiazão, ali para melhorar um pouco. Eu acredito que resolve um pouco desse problema, mas pelo que eu sei, diz que é muito complicada a questão. Quantos moradores mais ou menos tem só ali na região ali do Cascavel Velho, hein, Dorival? Eu não tenho assim um dado exato, mas eu sei que essa região dali, acho que tem uns 30, 40 mil com os colonos para lá, né? Os outros conjuntos, né? Uso ali, né? É muita gente, então, utilizando esse trevo. Então, a gente nota aí que havia uma certa expectativa. Os moradores, por pouco tempo, conseguiram utilizar de uma maneira segura, né? Afinal de contas, quando teve ali a abertura do Olinto Periolo, teve ainda toda aquela demora por causa das alças de acesso. Quando finalmente
realmente saiu ali as alças de acesso, que os moradores começaram a pegar o jeito, porque muita gente nem lembrava, né, desse outro viaduto, então estava deixando de lado ali o trevo da Portal, utilizando o Olinto Periolo. Aí veio a situação, que daí teve a inauguração do trevo Cataratas, e aí os moradores da região, principalmente ali do Presidente, estão tendo que se deslocar para lá. Aí que o pessoal já falou assim, não tem como passar por aqui, tem muito movimento, então a gente volta para o trevo da Portal, só que o trevo da Portal não oferece segurança nenhuma, e aí vai ficando aquela situação, para quem mora dividindo ali a rodovia, fica sempre nessa situação caótica, viu, Wagner? Esperando uma trincheira, esperando uma questão de mobilidade urbana para que realmente o pessoal consiga ter esse acesso para a região central ou para outros bairros de maneira segura. Afinal de contas, da forma que está hoje, realmente a gente nota que não tem segurança alguma passar por ali, né, Wagner? A recomendação é sempre, se puder, evitar, mas a gente entende que mudou um pouquinho o fluxo por causa do novo trevo Cataratas, enfim, tem pessoas que estão insistindo, tem discussão para a construção de trincheira. O que os moradores querem é essa trincheira mais abaixo, na entrada do Cascavel Velho, mas não existe verba, não existe nada nesse sentido. Existe muita promessa, de fato, por parte dos nossos governantes. Tirar do papel, a história é outra. Então, nesse momento, nós, como veículo de comunicação, e vocês, moradores que estão conosco, vocês, trabalhadores, comerciantes, a gente tem que focar e fazer por nós, respeitar a lei de trânsito, pensar no próximo, cuidar da gente, cuidar do outro também. Empatia. O trânsito é feito de veículos, né, Rafa? Mas principalmente é feito de vidas. Obrigado a você, já volto a fazer contato contigo ao vivo e também aos representantes dos bairros que estão conosco. A gente ouviu o presidente da região do Jardim Itália conversando ao vivo com a gente, 6h50, e falando em ao vivo, Ricardo Salgueiro está aqui conosco para a gente discutir um pouquinho mais trânsito, mobilidade urbana, falar desse trevo Portal. Ricardo Salgueiro, que é o segundo entrevistado do nosso novo complexo de comunicação dos mais modernos do sul do país, que nem foi inaugurado oficialmente, já está aqui gentilmente conosco para a gente discutir. Salgueiro, obrigado pela participação, boa noite. O que a gente pode dizer para esses moradores que estão tão preocupados com o trevo Portal? O senhor mesmo já atendeu ali vários acidentes constantemente. E não tem jeito, é um entroncamento perigoso, né? Boa noite, Wagner. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham. O prazer é meu estar aqui em nome da Polícia Rodoviária Federal, inaugurando o estúdio, né? O cheirinho gostoso de novo. Infelizmente, as pessoas de casa não conseguem sentir esse cheirinho de casa nova. É um problema sério, Wagner. Eu diria que, em termos de não só de mobilidade, mas de segurança viária, essa obra que é anseio da comunidade do Cascavel Velho, essa trincheira ou um viaduto, é a obra mais importante da região aqui de Cascavel. Primeiro, ela garantiria o acesso tranquilo e seguro para a comunidade do Cascavel Velho ao centro e as pessoas que saem do centro e vão para o Cascavel Velho, e ofereceriam também uma condição de segurança para os nossos pedestres, pois ali naquele local conhecido como Baixada do Lago, nós temos uma incidência de atropelamentos. O fluxo da rodovia está muito grande. O fluxo de pessoas que fazem a travessia a pé ou de bicicleta também é muito grande. E nós não temos uma estrutura. Com a inauguração do trevo Cataratas, nós notamos um outro gargalo. O trevo Cataratas deixou de ser o gargalo agora, mais do que nunca, é o perímetro urbano da BR-277. Quem usa a BR-277 deve estar percebendo a formação de longas filas, sempre no início da manhã, para quem está no sentido Curitiba, e final de tarde, para quem está no sentido Foz do Iguaçu. É comum isso acontecer. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando, mas poderia fazer uma terceira faixa na subida. Nós não podemos fazer terceira faixa na subida, porque isso aumentaria a velocidade dos veículos e criaria mais uma dificuldade aos pedestres, pois nós temos estudos que comprovam que quanto maior o número de faixas que o pedestre tiver que fazer essa transposição, mais inseguro é. Então não dá para nós aumentarmos a velocidade, aumentarmos a fluidez da BR-277, sem pensarmos nos pedestres que todos os dias precisam fazer essa travessia. E esse é um trecho onde é um corredor mesmo, como nós falamos. Nós temos uma região turística, nós temos Foz do Iguaçu, uma das cidades mais turísticas do sul do país. Essa rodovia corta o nosso estado, corta a cidade de Cascavel, então por isso esse trecho é tão importante. Inclusive,